Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Deus me ajuda a ser aquilo que sozinho não conseguiria, o amor nosso de cada dia. Senhor, perdoa os nossos pecados, tende misericórdia de nós, ó Pai. Nós agradecemos por tudo que tem feito. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos. Envia, Senhor, nesse instante o seu Espírito Santo, para que tudo possa ser renovado, para que tudo possa ser transformado. Abre a nossa mente e o nosso coração para que nós possamos aceitar a sua palavra. Se a gente parar para pensar, Deus ele vai vir fazer por nós tudo aquilo que nós não podemos. Só que tem um problema. Quem não conhece a Deus, ou quem não experimenta a Deus, quem não ora para Deus, quem não chama o Espírito Santo para perto de si, vai estar sempre limitado a si mesmo, a sua própria capacidade. E não é à toa que muitas pessoas elas procuram cursos para fazer, principalmente de inteligência emocional, como se o problema dela não fosse a falta de Deus, mas simplesmente a falta de conhecimento. Como se por si só ela pudesse resolver todos os seus problemas psicológicos, seus problemas de relacionamento, de convívio. Só que a gente nota que isso até dado momento pode até parecer que funcione. Mas e o resultado? E a longo prazo? E quando o desânimo chega? Quando os planos não funcionam? E quando tudo aquilo não dá certo? A gente percebe que com Deus essa hipótese ela deixa de existir, porque aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus, como isso está escrito lá em Marcos 10, 27. Jesus então ele vem na nossa vida justamente para acrescentar não aquilo que nós temos, mas justamente aquilo que nós não temos. Claro que tudo aquilo que nós temos é graças a Deus, mas tudo aquilo que nós não temos, nós dependemos de Deus, não simplesmente para conseguir, mas para poder ter o controle. Porque vamos imaginar que eu te dou uma bolsa, sei lá, cheia de barra de ouros, só que você precisa carregar ela para algum lugar, só que você não tem força. Então de que serve aquilo? Apesar de você ter algo extremamente valioso, você não consegue carregar, você não suporta aquilo na tua vida. E Deus é aquilo que teoricamente ele vem para dar um pouquinho de superpoderes. E é curioso quando a gente lê a oração do Pai Nosso, ele diz na nossa oração que nós pedimos o pão nosso de cada dia. Será que eu poderia escolher não comer um pão nosso? Vamos usar o pão como analogia de alimento. Será que você pode escolher não vou mais me alimentar e simplesmente viver daqui para frente sem comer nada? É claro que não. Assim também nós não podemos deixar de alimentar a nossa alma de amor. Só que não é qualquer amor, é o amor de Deus. Então Deus, além de ele nos capacitar a ser aquilo que nós não somos, ele nos dá esse amor para poder nutrir a nossa alma. Por isso eu disse, o amor nosso de cada dia. Muitas vezes, de forma equivocada, a gente acredita que o amor ele se baseia nas pessoas, principalmente nos nossos relacionamentos assim afetivos ou consanguíneos, alguma coisa nesse sentido. Mas o amor ele está muito além disso, porque se ele fosse simplesmente isso, quando Deus chama as pessoas e elas acabam partindo, como ficaríamos depois disso? Abandonados? Tristes? Sozinhos? É claro que não. Então quando a gente coloca Deus no lugar dele e entende que o amor ele é uma extensão de Deus à nossa vida, tudo começa a ficar mais fácil. Só que da mesma forma que nós devemos comer esse pão nosso de cada dia, nós devemos também sim receber essa dose de amor nosso. Só que tem coisas que acontecem que nem sempre a gente consegue prever ou entender. Porque o simples fato de você precisar de amor não quer dizer que você vai ter amor. Esse amor ele vai precisar ser buscado. Esse amor ele precisa da sua fé, ele precisa da sua oração, ele precisa da sua devoção para que ele possa participar da sua vida. É curioso que muitas vezes dentro de um relacionamento você nota que sempre uma das pessoas vai dizer que Deus está livrando ele da outra. Mas o curioso é que a pessoa que diz que Deus livra é a pessoa que fica tentando voltar no passado e permanecer tudo como antes.
e a outra pessoa ela simplesmente segue a vida. Quem será que foi liberto? É aquele que fica e não consegue aceitar os fatos, ou aquele que partiu e começou a viver outra vida? O que a gente não pode é achar que o mundo gira em torno de nós e que nós somos as melhores pessoas do mundo. Nós nos tornaremos uma pessoa melhor enquanto Deus puder trabalhar na nossa vida. Sem que Deus trabalhe na nossa vida, a tendência de que tudo sempre saia pior é muito grande. Por mais que você se capacite, por mais que você leia livros, por mais que você veja vídeos e o que você acha, o que você quiser, por mais que você seja espirituoso, eu nem sei falar essas coisas porque, sinceramente, eu tenho muito pouco contato com esse tipo de cultura e me agrada muito saber que Deus é o suficiente, que eu não tenho a necessidade de buscar outras coisas fora de Deus, fora da Bíblia. Por mais que a gente cresça acreditando que a igreja, essa forma, o domingo, um dia na semana, esses ritos e essas coisas, Deus ele está muito além de tudo isso. Isso é a parte doutrinal, vamos dizer, um sacramento. Isso não é a parte divina. A relação que Jesus Cristo quer ter com você é de dia a dia. É uma relação de irmão, de filho, uma relação de pai. Ele não quer simplesmente estar dentro dos teus pensamentos, mas ele quer viver dentro do teu coração. Ele quer realmente que você não sinta mais ansiedade, que você não sinta mais medo, que você não sinta mais desespero, que teoricamente você não sinta mais nada. Porque quando a gente confia, a gente simplesmente para de questionar e começa a aceitar e começa a trabalhar e ver. Nem sempre a gente sabe como vai chegar lá, a gente simplesmente sabe que vai chegar. Isso é a fé. A fé é a gente deixar Jesus conduzir o caminho, porque a gente sabe que o resultado vai ser a terra prometida. E muitas vezes você vai perceber que na sua vida, o importante não é o que você fez no meio termo, porque quando Deus determinar que algo vai acontecer, ele vai acontecer independente de todas as outras coisas. Com Deus nós nunca vamos ganhar algo por mérito. Se você se acha melhor que os outros, ou mais pecador que os outros, e por isso Deus não vai agir na sua vida, ele vai agir se ele quiser. E esse é o fato. Muitas vezes não está ligado ao que eu faço, mas ao que eu acredito. Porque um coração arrependido, ele é muito mais forte que um coração soberbo. Um coração que se acha salvo, um coração que se acha julgador, que ele olha as pessoas e já condena, simplesmente olhando na palavra de Deus e tentando transpor para a vida das pessoas, como se Deus não pudesse ter opinião nem misericórdia. Esse tipo de coisa não leva nada a lugar nenhum, muito pelo contrário, ele acaba só dividindo a igreja. E não é à toa que se formam tantos grupos em torno do cristianismo, tantas interpretações, tantos chamados e tantas coisas diferentes. E quando você começa a ler a Bíblia realmente, começa a entender as coisas, você nota que nenhum deles poderia estar falando nada, nenhum é melhor que o outro. É como se eu quisesse pegar e achar que determinado problema é menos problema que o outro problema. E não é assim que funciona. Como eu posso querer falar que o outro, eu sou menos pior? Isso realmente não existe. E quando a gente nota que Jesus ele começa a participar da nossa vida, todas aquelas crises existenciais do passado, elas deixam de ter relevância e importância. Porque na verdade você nota que a parte mais importante do seu dia ou da sua vida não é o que o outro te faz. Você para de olhar para fora e começa a olhar para dentro de si. Para de reparar nas coisas que os outros conquistaram vivendo, bem ou mal, certo e errado, e olha nas oportunidades que Deus já te deu e que muitas vezes você própria não aproveitou porque não soube perceber. Não adianta a gente ficar querendo comparar a nossa vida com a das outras pessoas, o meu olho, o meu corpo, a minha cor, o meu credo, a minha casa, o meu celular, a minha roupa, a minha foto e isso e aquilo. Tudo isso é vaidade. Tudo isso não vai te levar em lugar nenhum. Se você tenta achar a razão pela qual as pessoas se aproximam ou se elas se amam, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Porque não é que nem uma prova que você simplesmente corrige ela e no final você tem uma nota. No amor não existe razão. Simplesmente quando é por propósito. Qual é a razão do perdão? A gente criou leis que condenam as pessoas. E Jesus foi lá e criou uma lei que absolve. Na mesma passagem, quando a gente lê lá da mulher adúltera que vai ser apedrejada, e Jesus diz, olha, tudo bem, vamos fazer o que a lei diz, mas quem não tiver pecado pode tacar a primeira pedra. Ninguém tacou?
Mas por que será? Porque todos pecaram? Porque todos nós estamos errados? E o tempo inteiro nós queremos condenar as pessoas. Se a gente fosse olhar hoje, o que se tornou a pedra na mão? Não é o like? Não é o comentário? Não é o dislike? Não é assim que eu desaprovo as pessoas? Aquilo que eu não concordo? Calando as pessoas? Percebe que Deus tem todo o poder do mundo para fazer isso. Se Ele quisesse, Ele extinguiria todos que teoricamente seriam como Judas. Mas muito pelo contrário. Jesus deu a oportunidade para Judas até o último instante. Até quando Ele disse, olha, o traidor está sentado aqui, Ele estava dando a chance dele se arrepender, dele perceber, eu não preciso ser o traidor. Realmente, andei o tempo todo com Jesus. E o mais curioso é que Judas cuidava da bolsa de dinheiro, e Jesus sabia que ele pegava dinheiro da bolsa, pegava daquilo que era de Deus, pegava do que era... E ele estava lá. Então, quando a gente acha que as pessoas na nossa volta, por elas terem uma responsabilidade, elas não vão usar disso para benefício próprio, você está sendo muito inocente. Porque elas vão. Você sabe por quê? Porque para nós fazermos algo além da nossa natureza, somente se Deus estiver conosco. Nós que buscamos o reino de Deus, já é difícil fazer o certo, você imagina quem não tem. E eu te falo, você é melhor do que eu e melhor do que ninguém sabe a dificuldade de criar uma meta e poder bater essa meta e realizar essa meta. Poder se ver algo e caminhar esse algo sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Você ter a disciplina de um espírito contrito, um coração obediente a Deus, uma coisa que não fica pensando na tua vida, nem no que você quer, nem no que você gosta, se você tá com fome, se você tá com sede, porque não é certo por causa disso. Cara, onde você acha que você vai chegar com esses tipos de pensamento? Em lugar nenhum. Porque se tivesse para ser chegado desse jeito, você já tinha chegado, porque há quanto tempo você já não vive essa vida exatamente desse jeito? E não chega em lugar nenhum. Muito pelo contrário, cada vez que passa, você nota que tá tudo um pouquinho pior, um pouquinho diferente, já não tem mais a mesma força, já não tem mais o mesmo ânimo, teu corpo já não reage mais do mesmo jeito. Eu não sei há quanto tempo você não se olha dentro dos teus olhos, mas faça esse exercício hoje. Para na frente de um espelho e olha dentro dos teus olhos. Deixa Deus dizer para você o que tem acontecido. Por que você anda tão machucado? Por que você continua perseguindo ainda as mesmas pessoas, com as mesmas conversas, dos mesmos jeitos? Ao invés de você ser um exemplo para as pessoas através do teu comportamento, porque o perdão de Deus está no teu comportamento, o amor de Deus está na tua palavra, e os ensinamentos de Jesus estão nos teus caminhos, não. Você simplesmente fica tentando enfiar Deus na cabeça dos outros e não na sua, porque você já é o convertido. Cara, a gente tem que ter humildade. A gente tem que ter humildade sempre e sempre saber que a gente pode aprender alguma coisa. E mais uma coisa, tem gente que adora querer usar a palavra de Deus para que você faça o que Ele quer. Como o diabo tentava fazer com Jesus no meio do deserto, pega a palavra de Deus e enfia, não, você tem que fazer o que eu quero, porque é o que Deus está dizendo. Cara, vai cuidar da tua vida, vai cuidar da tua vida, vai conquistar as tuas coisas pela tua própria perna, ao invés de querer que os outros façam por você. Não existe coisa mais linda que você próprio, com Deus, chegar na onde tiver que chegar, sem precisar pisar na cabeça de ninguém, sem precisar reclamar da vida de ninguém, sem ficar se comparando com ninguém, sem nada. Você chegou simplesmente porque assim você confiou em Deus e assim você caminhou. Você andou por todo o vale, você andou por cima da água, você fez o que tinha que ser feito, tava lá e não importa. Não importa. Ao invés de você criar um problema, você arrumou bons motivos para continuar seguindo. Sempre. Muito bons motivos. Muito bons motivos. Sabe, pensa um pouco mais na vida. É sério, ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele possa tocar o coração de cada um de vocês. Que Deus possa dar entendimento. Possa dar sabedoria. Possa realmente quebrantar o teu coração e que afaste de você todos esses pensamentos ruins e essa maneira de viver que não leva e não agrega nada a ninguém. Tire toda a dúvida do teu meio, do teu coração, das tuas coisas. Sabe? Chega de questionar, chega de duvidar, como se você fosse o dono da razão. Uma razão que, ainda que você tivesse, nunca te levou a lugar nenhum. A razão, ela não nos faz amar, ela só nos separa. Amém? Bom dia.